Antes de nós entrarmos no assunto, nós queremos falar para vocês que no final daqui do nosso curso de imersão bíblica, nós vamos separar 15 minutos para você, a dúvida que você tiver, você pode perguntar, nem que for pelo chat, ou se você quiser entrar, você pode entrar e possa estar perguntando, ou se você não quiser falar agora, você manda uma mensagem no particular, que nós estaremos tirando todas as dúvidas, estaremos esclarecendo todas as dúvidas. Se eu não puder te responder, eu vou buscar perguntas, vou buscar respostas para a sua pergunta, tá bom? Então, por favor, você entre aí, pegue um papel, uma caneta, pegue um caderno, separe um caderninho para esse estudo, para você ir anotando. Apesar que esse estudo todo ele está na internet, ele está tanto no Telegram, quanto também agora no WhatsApp. Nós disponibilizamos um canal no WhatsApp apenas para você estar pegando todos os estudos, a dúvida que você tiver, mas às vezes surgem dúvidas que não está dentro do curso e você pode estar perguntando para a gente. Nós estaremos com todo o prazer te ensinando, mostrando ou aprendendo. Nós estamos aprendendo juntos, né? E nós vamos aprender juntos, né? Todas as coisas aí que tem na Bíblia, vamos aprender mais do nosso Senhor, amém? E Deus nos abençoe nessa nova jornada, amém? Vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho do livro de Números, né? Nós estamos aqui no livro de Números, nós vamos falar agora um pouco sobre o assunto de Números, né? O livro de Números. Curso de imersão bíblica, livro de Números. Nós estamos lendo aqui a Bíblia e o livro de Números é um livro muito importante nessa fase do nosso aprendizado, né? E, às vezes, o livro de Números ele é um pouco cansativo devido a genealogias, devido ao censo. O Números vai falando também das pessoas, de que tribo que ela veio, e vai passando as gerações, e Deus vai falando com o povo. Moisés foi escrevendo o livro e falando das gerações, dos filhos e tal. Então, muitas vezes, chega uma hora, quando nós estamos lendo esse livro, ele fica um pouquinho cansativo, você vê os nomes estranhos, mas mantenha-se firme. Nós vamos falar sobre isso também aqui no livro, né? Falando sobre nós mantermos firmes diante do Senhor. Lembre-se, faz parte do nosso processo de santificação o arrependimento, né? Isso é a gente fazendo uma prévia. O processo de santificação, nós falamos lá sobre os batismos, né? Teve um batismo de santificação, de purificação, né? Que é o batismo pelo fogo. Então, faz parte do nosso processo de santificação o arrependimento, pois o cristão não é definido pela ausência do pecado, mas sim pela presença do arrependimento. Nós sabemos aí que o pecado de Davi foi um pecado muito grande. A única diferença foi que Davi se arrependeu e saiu. Não teve um pecado tão grande, eu não vejo o pecado de Saul tão grande quanto o de Davi, porém, Saul ele não se arrependeu, ele foi orgulhoso. Então, por favor, lembre-se disso, que o processo de santificação, o arrependimento ele é essencial nisso. Se você errou, se você pecou, volte, peça perdão, se arrependa, sinta o pecado, entende? Sinta o pecado dentro de você, sinta aquela coisa ruim que vem, entende? O pecado ele tem que ter, nós temos que ter muito cuidado, porque se nós pecarmos constantemente na mesma coisa, o pecado se torna uma anestesia em nosso corpo. Daqui a pouco ele não faz mais efeito. Você pecou a primeira vez, você sente bastante, mas depois você peca de novo, de novo. Daqui a pouco aquele pecado ele se torna uma anestesia. Você não sente mais. Esse é um grande perigo. Então, quando você pecar, se arrependa, volte e continue caminhando e faça de tudo para não cair novamente.
no mesmo pecado, né? Aquele que confessa o seu pecado, se arrepende, não pratica mais, ele alcança a misericórdia do Senhor. Amém? Síntese. Números conta a história de Israel no deserto em sua jornada do Monte Sinai para a Terra Prometida. Enquanto Moisés conduzia Israel do Egito para Canaã, Deus provou os israelitas para ver se seriam fiéis a ele como nação unificada. Números registra seus sucessos e fracassos. A desobediência de Israel resultou em julgamento do Senhor para sempre contrabalançado por sua persistência, paciência em levantar uma nova geração para cumprir o seu plano. Nós vemos aqui que Moisés, ele foi bastante provado e foi bastante usado por Deus para provar o povo de Israel no livro de Números, né? Nesse livro aparece com destaque a personalidade e a obra de Moisés, o grande libertador e legislador de Israel. E essa missão que ele assumiu desde o princípio se acrescenta agora a de organizar os israelitas e de guiá-los durante os anos da sua peregrinação em busca da terra prometida, né? Como eu falei, Moisés, ele foi um grande libertador, ele que tirou o povo do Egito, como nós já estudamos, nós já lemos na Bíblia, ele tirou todo o povo do Egito e levou esse povo para a terra prometida, em direção à terra prometida. Só que o povo, ele foi bastante desobediente, nós vamos ver lá na frente, né? Eles saíram do deserto, saíram do Egito e foram para o deserto e ficaram muito tempo no deserto. O percurso para eles chegarem até a Terra Prometida era de 4 anos. Eram de 4 anos. Porém, eles ficaram 40 anos no deserto, né? Por causa do coração duro, por causa da desobediência. E nós vamos ver lá na frente que eles não conseguiram entrar na Terra Prometida. Quem entrou na Terra Prometida foi a outra geração. No cumprimento dessa missão, Moisés, que sempre atuou com total fidelidade a Deus e motivado pelo amor do seu povo, sentiu-se às vezes abatido, que isso está em Números 14, 13 a 19, e ele sentiu às vezes abatido pela pesada carga moral da sua responsabilidade, que está em Números 10, do 11 ao 15, e pela incompreensão daqueles que os rodeavam, até os seus próprios irmãos Miriam e Arão o criticaram e murmuraram contra ele, que era pessoa mansa, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés, Deus ele escolheu um homem como Moisés, que foi a pessoa mais mansa que já houve naquela época. Naquela época não existia ninguém tão manso como Moisés, né? E para poder suportar toda essa carga, né? Ele conseguiu suportar a carga da infidelidade do povo, ele conseguiu suportar a carga da murmuração. Todo mundo reclamava. Imagina ele com mais de 3 milhões de pessoas nas suas costas, né? E ele foi o legislador, ele que começou a criar, Deus ele criou as leis, e ele foi o responsável por interpretar as leis para o povo. Ele que começou nesse livro de Números, nós vemos Moisés falando sobre a lei para o povo, né? Quem está lendo a Bíblia aí, quem está no livro de Números, ele já está, você vê que em muitos casos Moisés ele intermedia entre Deus entre Deus e o homem. Na verdade, ele intermediou, na verdade, todos os povos, todo esse povo que saiu de Israel, perdão, e ele que legisla entre o povo, entre Deus e os homens, ele que usa as leis para poder até mesmo defender o povo da ira do Senhor, tá certo? Quando viu aproximar-se o momento da sua morte, tomou precauções necessárias para que o seu sucessor Josué pudesse levar
a bom termo a tarefa de chegar à terra prometida e tomar posse dela. Está em Números 27, do capítulo 27, versículo 15 ao 23, perdão. Ele tomou toda a precaução, todo o cuidado, e depois ele passou o cajado, né, passou a responsabilidade para Josué, que foi um dos homens mais, assim, espetaculares nessa travessia, nesse processo de quando o povo saiu do Egito junto com Moisés, né? Ele aprendeu bastante com Moisés, ele foi bem obediente ao seu líder. A gente aprende aqui um princípio, né? Nós vamos ver lá na frente, um princípio que se você for obediente aos seus líderes, às autoridades constituídas por Deus em sua vida, você vai ser bem-sucedido. E o Senhor, ele vai te ajudar, né? Nós estamos aqui apenas para ensinar você no seu propósito. Então, seja obediente às pessoas que estão te rodeando, aos seus líderes, às pessoas que te ajudaram, que têm te ajudado, honre eles, entende? Abençoe a vida deles, orem por eles, seu patrão, as pessoas seus pais que cuidaram de vocês, todas as pessoas que estão aí em volta de você te ajudando, seja muito obediente, honre eles, para que você seja bem-sucedido na sua vida. Foi o que aconteceu com Josué e Caleb, foram os dois que conseguiram entrar na Terra Prometida. Somente esses dois homens conseguiram entrar na Terra Prometida com a nova geração. A outra geração ficaram todos para trás. Mas a gente vai ver isso lá na frente, né? Três temas permeiam o livro de Números. Primeiro, o próprio Senhor se comunicava com Israel por intermédio de Moisés, de modo que as palavras de Moisés tinham autoridade divina e a resposta de Israel a Moisés espelhava a obediência e a desobediência do povo ao Senhor, né? Eu até fiz algumas anotações aqui falando sobre esses três temas, né? O outro tema, segundo tema é que o Senhor é Deus de juízo. Ao longo de Números, a ira do Senhor foi provocada em resposta ao pecado de Israel. Só abrindo um parênteses aqui, Deus, ele se ira contra o pecado, né? Mas nós vemos aqui que Moisés, ele representava como se fosse Jesus nos dias de hoje. Ele sempre intermediava entre Deus e os homens. Ele sempre falava: Deus, olha só, esse povo que saiu do Egito, como que os egípcios vão falar se acontecer do Senhor destruir eles e tal, né? Porque Deus ficava muito irado com o pecado que o povo cometia, né? Em Números a gente vê isso em vários lugares, né? Mas sempre Moisés estava ali sendo intermediador, ele estava sempre ajudando, né? Ao povo de Israel e conversando com Deus. A terceira sessão enfatiza a fidelidade do Senhor em guardar sua promessa de dar à descendência de Abraão a terra de Canaã. A estrutura de Números é construída em 3 estágios da jornada de Israel pelo deserto. Os 19 dias em que Israel se preparou para partir do acampamento no Sinai. Então, quer dizer, eles foram até o Monte Sinai. Quando eles saíram do Egito, eles foram até o Monte Sinai, ficaram ali por volta de quase 40 anos, 39 anos. Ficaram ali e 19 dias eles se prepararam para sair do Monte Sinai, né? 2, a jornada há cerca dos 39 anos do Sinai até a Campina de Moabe, né? Então, quer dizer, eles saíram e foram para as Campinas de Moabe. Eles já estavam próximos à Terra Prometida. E o 3, os últimos meses da estada de Israel nas Campinas de Moabe, pouco antes de entrar em Canaã. Outro elemento importante do livro de Números é o registro dos homens com idade adequada para o serviço militar. Os 2 censos serviam principalmente para medir a força do exército de Israel
e contar os levitas, sendo que os valores totais no início do livro é mais perto do final, do seu final, representam duas gerações distintas. O primeiro censo contou a geração rebelde que saiu do Egito e recebeu a lei e morreu no deserto. O segundo censo contou a nova geração de Israel que entrou na Terra Prometida. As duas contagens apresentam valores muito próximos, um sinal de que a segunda geração substituiu completamente a primeira. Então, aqui nós vemos que uma coisa importante que aconteceu, uma história importante no livro de Números, foi os dois censos, né? Um censo falava da geração que desobedecia a Deus, que saiu do Egito, mas mesmo assim continuavam pecando no meio do deserto, e eles não entraram na Terra Prometida. E depois também tem o outro censo da geração que foi obediente a Deus. Qual lugar que nós queremos estar como povo de Israel? Na primeira geração ou na segunda geração? Eis a pergunta, né? Queremos continuar pecando contra Deus e não entrar na Terra Prometida? Ou queremos obedecer a Deus, ser a geração de Josué e Caleb e entrar na Terra Prometida? Nós vamos ver isso lá na frente. Quem que escreveu o livro de Números? Foi o próprio Moisés, né? Ele escreveu no último ano de vida dele. A data que ele escreveu, que aconteceu esse livro, foi entre 1445 a.C. e 1405 a.C., né? Como nós sabemos, antes de Cristo, os números andam decrescente, né? E o título é bastante apropriado, o título é bastante apropriado que o título em hebraico do livro, extraído do primeiro versículo, signifique no deserto, uma vez que a maior parte do livro registra a história dos israelitas durante os 40 anos que vagavam pelo deserto. A Septuaginta, tradição grega do Antigo Testamento, instituiu o livro Aratomoi, uns nomes meio estranhos, né, que significa números, devido à proeminência dos dados do recenseamento. Palavras-chave, né, que nós vemos nesse livro, né? Serviço, trabalho, guerra, jornadas. É o livro da peregrinação, da guerra, do serviço e, infelizmente, das faltas, né? Lição central: a incredulidade impede a vida abundante. Hebreus 3 do 7 ao 19, fala sobre da incredulidade, né? Aqui nós vemos, assim, voltando a falar sobre as gerações, as duas gerações que esteve dentro do livro de Números. Nós vemos que uma geração foi a geração incrédula, não acreditava, né? Viam os milagres, saíram do Egito, viram o mar sendo aberto, viram o maná descer do céu, a água ser brotada da rocha, as sandálias cresciam nos pés, as roupas cresciam no corpo, e mesmo assim foi uma geração incrédula, né? E a outra geração que estava dentro do livro de Números, né? Para quem está entrando agora, nós estamos falando do livro de Números, tá? Nós estamos estudando a Bíblia inteira e nós estamos falando aqui sobre o livro de Números. E essa geração, que foi a geração de Josué e Caleb, essa geração ela conseguiu, ela foi uma geração crente, que ela acreditava nas promessas de Deus, mesmo não vendo, né, o que aconteceu, os milagres que aconteceram no passado. Eles participaram dos milagres do maná, porque eles até então estavam no deserto, né? Eles só pararam de ver o milagre do maná quando eles colheram o fruto da terra prometida, aí o maná cessou. Mas eles não viram tantos milagres quanto a primeira geração. E esses daí foram os que Deus ele se alegrou, a nova geração. E a Bíblia, no Novo Testamento, ela fala também sobre isso. Ela fala assim: bendito são os que não viram e creram. Jesus diz:
Nós somos benditos porque nós não vimos Jesus andando, fazendo os milagres, nós não vimos os milagres acontecendo na terra, mas nós cremos. Amém? Você crê em nome de Jesus? Mas nós aprendemos aqui que a incredulidade impede em sua vida, em minha vida, uma vida abundante, né? Vamos lá para o próximo tópico. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto os meus feitos durante 40 anos. Por isso, fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim, jurei em minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Isso é Deus irado com a primeira geração. A geração do livro de Números, que não entraram na terra prometida. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o seu coração, como eles fizeram na rebelião. E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso, não foi ao povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. Isso aqui é Deus falando para o povo incrédulo, né? Mensagem tríplice. Um dos pensamentos principais do serviço é a mensagem que encontramos bem na sua entrada. O povo do Senhor é salvo para servir. Em Gênesis, o homem arruinado, caído, em Êxodo já redimido para, em Levítico, adorar e assim, em Números, poder servir. Esta é a ordem divina, somente uma alma salva, a quem adora ao Senhor, está qualificada para o seu serviço. Então, nós vemos aqui que nos livros, né, o homem foi salvo, né, em Gênesis, o homem de arruinado, de arruinado e caído, em Êxodo, já redimido, para em Levítico adorar. Nós vemos em Levítico o homem adorando a Deus. E em Números, nós vemos já uma preparação para o serviço. A mesma coisa acontece com a gente. Quando nós entramos, passamos a nos tornarmos filhos de Deus, nós nos arrependemos, nos batizamos, passamos a servir ao Senhor. Então, é um processo de aprendizado, arrependimento. Nós saímos do Egito e cruzamos o Mar Vermelho. O Mar Vermelho significa o batismo. Nós somos batizados, né? Fazemos uma aliança com Deus, né? E depois que nós fazemos aliança, no Antigo Testamento, eles faziam aliança cortando, na verdade, fazendo a circuncisão. Essa era a aliança que era feita naquela época. Depois, nós passamos a ser batizados. Então, a aliança é o batismo, né? Depois, nós passamos em Êxodo, né, nos redimindo para em Levítico adorar. Nós vemos que em Levítico, no livro de Levítico, é onde que o homem passou a adorar ao Senhor. Em Números, para poder servir. Nós passamos a servir. Na igreja também é assim. Nós passamos por esses processos, né? E depois nós passamos a servir ao Senhor. Esta é a ordem divina, somente uma alma salva que adora ao Senhor está qualificada para o seu serviço. A adoração, né, que é o meio termo aqui, né? A adoração é um lugar onde que você tem intimidade com Deus, onde que você consegue conectar o seu espírito com o Espírito de Deus. Deus, nós entendemos que todos os pássaros, o homem, toda a criação louva a Deus. Louvor é uma coisa. Agora, a adoração, você só consegue fazer isso no Espírito, né? Então, só no seu Espírito. Deus, ele colocou dentro de você um corpo, uma alma e um espírito.
e adoração, somente no Espírito. E é o que no estudo nós estamos aprendendo aqui, falando sobre adoração. E esse Espírito, Deus, ele fala assim, Deus é Espírito, a palavra do Senhor fala, Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Nesse lugar, no Santo dos Santos, somente algumas pessoas entram, né? Todos estão liberados para entrar nesse lugar, mas somente algumas pessoas abrem mão do seu tempo, se dedicam e querem um relacionamento com Deus para poder entrar nesse lugar, para entrar no lugar de adoração. E nesse lugar nós somos prontos a sermos levados pelo Senhor, recebermos uma nova vestidura, uma vestidura branca, novas vestes, né? Um corpo glorificado, só aos que adoram ao Senhor. Amém? Na segunda mensagem, o pensamento central é ordem. Ordem indispensável no serviço e no viver. A ordem é a primeira lei do céu. Notamos aqui a organização do acampamento e dos serviços do tabernáculo. E nessa ordem, Deus desejava que o seu povo sempre andasse. As coisas de Deus, elas têm ordem e decência. Se nós começarmos a enxergar como que é construído o tabernáculo, nós que lemos aí já a construção do tabernáculo, vemos como Deus ele era tão preciso nos detalhes. Deus ele pegava e mostrava os detalhes no tabernáculo. As alianças, as argolas, os utensílios, as capas, tinha até algumas partes que tinham pele de golfinho que eram colocados no tabernáculo. E tem muito, só o estudo do tabernáculo, quando a gente vai falar sobre o tabernáculo, ele fala de muitos utensílios que eram colocados ali no tabernáculo, porque nós vemos que Deus ele tem ordem, ele tem como que eu posso dizer, ele tem uma organização em todas as coisas. Então, ele revelava para Moisés da forma que era para fazer o tabernáculo, e Moisés colocava para os filhos de Levi, para a descendência de Levi, para construir o tabernáculo. Então, ordem é a primeira lei nos céus. Nos céus existem ordem e decência. Na terra também precisa haver em nossas vidas. Nós precisamos nos dedicar, nós precisamos fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor, porque Deus ele é organizado, né? Deus ele é muito organizado. Temos então a terceira mensagem, a falta do povo de Deus. A terceira mensagem, a falta do povo de Deus assume graves proporções ao lermos essas páginas. Falta oriunda da incredulidade. Por isso esse livro diz aos redimidos, acautelai-vos da incredulidade, mas, graças a Deus, nem tudo foi falta. Na última sessão do livro, Israel surge vitorioso, restaurado ao favor de Deus, contra o caminho no qual Deus os estava guiando. Capítulo 11, do 1 a, perdão, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre murmuração, né? O povo de Israel, eles murmuravam muito nesse caminho. Reclamavam de tudo, né? Poxa, mas todo dia estamos comendo codornizes, descia o maná do céu, tudo fresquinho. Imagina o alimento vindo do céu, e o povo reclamava, né? Então, as murmurações do povo, né? Contra o caminho no qual os estava guiando, no qual Deus estava guiando. Capítulo 11, do versículo 1 ao 3. Contra a comida com a qual Deus alimentava. Capítulo 14, do verso 4 ao 35. Contra o líder que Deus lidera. Contra Moisés. Capítulo 12. Contra a terra que Deus lhe prometera, capítulo 13 e 14. Continuando, né, murmurações contra o juízo de Deus, contra o juízo que Deus pronunciava contra eles, justamente. Quer dizer, Deus julgava eles justamente, eles reclamavam. Contra as suas ordens,
Deus queria colocar as coisas em ordem e eles não queriam, né? Então, as suas ordens, a ordem de Deus perante o povo, eles reclamavam. Isso está em capítulo 16 e 17. Contra a sede, capítulo 20, do 2 ao 13. Contra a provisão de Deus, capítulo 21. O povo reclamava das bênçãos de Deus. Por isso que Deus ficou muito indignado com ele, com esse povo, ficou muito bravo, né? Se não tivesse Moisés ali, Deus já tinha chamuscado a vida deles, tinha acabado com a vida do povo, né? As queixas de Israel no deserto, né? A queixa, nós vemos lá a queixa, a atitude de Moisés, a atitude de Deus e as referências nos livros, né? O exército do faraó, eles queixando do exército de faraó. Então, Moisés incentivou Israel a confiar em Deus, e Deus, ele abriu o mar vermelho e afogou os egípcios. Está em Êxodo 14, 1 ao 31. A água amarga, estava reclamando, porque a água estava amarga. Então, qual foi a atitude de Moisés? Ele orou. E o que Deus fez? Tornou a água potável. Está em Êxodo 15, do 22 ao 27. Falta de alimento, está sem alimento. Repreendeu, o que Moisés fez? Repreendeu Israel. E o que Deus fez? Enviou o maná do céu. Em Êxodo 16, do 1 a 36, você vai ver essa história do povo. Falta de água. Moisés orou. Deus proveu a água da rocha, que está em Êxodo capítulo 17, do 1 ao 7. As dificuldades na vida da vida no deserto. Qual foi a atitude de Moisés? Orar. E o que Deus fez? Enviou fogo para consumir parte do arraial. Né? Números 11, do 1 ao 3. Falou assim, vocês estão reclamando? Então tá aí. Eu vou estar mandando fogo no céu e vai consumir parte do arraial. Falta de carne. O que aconteceu com Moisés? Ele ficou frustrado e orou. E Deus enviou codornizes, também enviou uma praga sobre a vida deles. Número 11, do 4 ao 35. Estatura e força dos habitantes da Terra Prometida, né? Quando os espias foram para a Terra Prometida, eles começaram a reclamar, né? Eles até mentiram lá na frente, né? E o que Moisés fez? Ele orou. E o que Deus fez? Fez o povo vagar por 40 anos, uma geração inteira morreu e não conheceu a Terra Prometida. Aquela geração que murmurou não conheceu a Terra Prometida. Somente a nova geração acabou entrando na Terra Prometida. E, juntamente, somente 2 pessoas, né? Como eu falei, Josué e Caleb foram os homens que entraram na Terra Prometida, foram os únicos que transcenderam, né? Eles passaram entraram na Terra Prometida e o restante da geração ficaram todas para trás, acabaram sendo enterrados no deserto. Eles reclamaram do quê? Da autoridade e liderança de Moisés. Então, Moisés repreendeu Israel e ficou irado e orou. E o que Deus fez? Matou Corá e aqueles que se rebelaram. A rebeldia, queridos, a rebeldia contra a igreja, contra o povo de Deus, contra o próprio Deus, ela é um negócio muito sério. Deus, ele não gosta de rebeldia. Ele fala que ai daquele pela qual iniciaram uma rebeldia, uma situação desagradável dentro de uma igreja, dentro do lugar que for, né? Daí o pessoal ainda reclamou de falta de água, Deus repreendeu e feriu a rocha. E daí, aliás, Moisés repreendeu Israel e feriu a rocha. E Deus, ele negou a entrada de Moisés na Terra Prometida, porque Moisés, ele bateu com força na rocha, a rocha que dava água. Essa rocha representava Cristo, né? E ele pegou e bateu com força na vara, porque Moisés estava nervoso, sabendo que Moisés era o homem mais manso que existia na terra. E ele acabou sendo
Moisés era para ter entrado também na Terra Prometida, porém, por causa dessa atitude, Deus ele negou a entrada de Moisés na Terra Prometida, né? Que está em Números, capítulo 20, do 1 ao 13. Qualquer dúvida que você tiver, consulte a palavra, e quando você quiser, a gente ainda vai abrir o espaço de perguntas e respostas. Você fica bem à vontade, se não quiser aparecer, não precisa, mas se você quiser falar, se tiver alguma dúvida, está aberto, caso contrário, você liga ou manda alguma mensagem ou usa o próprio chat aí para poder estar conversando, tirando e esclarecendo as dúvidas, né? Tipos messiânicos, o que seria isso? É o que representava no Antigo Testamento que apontava para Jesus, né? No Antigo Testamento, todas as coisas que apontavam para Jesus. Olha só, Moisés fere a rocha, que está em Números 20, do 7 ao 11. Em 1 Coríntios 10, 4 diz que todos beberam da água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Então, por que Moisés não entrou? Porque ele bateu na rocha com força, e simbolizava Cristo, essa rocha. A serpente de bronze, 21, do 6 ao 9, né? Em Números 21, do 6 a 9, em João 3,14 diz: e como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem, Jesus, messiânico, né? Messias, que quer dizer Messias, seja levantado para que todo que nele crer tenha a vida eterna, né? João 3,14. Isso aqui são alguns arquivos pessoais, né? Moisés respondeu-lhes: espera até que eu saiba que o Senhor ordene a respeito de vocês. Números 9, 8. Sempre a nuvem se levantava de cima para a tenda, de cima da tenda. Os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali eles acampavam. Está em Números 9, 11. A nuvem, ela sempre dava a ordem para o povo se acampar ou levantar acampamento. Ou seja, a presença de Deus sempre falava: olha, agora está na hora de vocês partirem. A nuvem subia, a coluna de fogo, ou a nuvem, porque de manhã era uma nuvem e à noite era uma coluna de fogo, ela subia e ela começava a andar. E aí eles entendiam que eles tinham que estar andando. Moisés pedia para o povo levantar um arraial e caminhar. Aí, quando a nuvem parava, ou a coluna de fogo parava, eles tinham que acampar naquele lugar, tá? O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora vê e verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Números 11 e 23. Pegue a vara com o seu irmão Arão, reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha, perdão, e ela verterá água. Então aconteceu ali que Deus fez com que a rocha vertesse água, né? Uma aplicação pessoal. Afinal, Deus é bom? Isso é uma pergunta, né? A bondade de Deus. Diga aos israelitas: quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulse da frente de vocês todos os habitantes da terra, destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos, e derrubem todos os altares idólatras deles. Números 33, 51 e 52. Esse era o povo que, na verdade, nós vemos que essa terra já pertencia a Israel. Essa terra, Canaã, já pertencia a Israel. Nós vemos que Abraão ele saiu de Canaã. Só que essa terra foi tomada pelos anaquins, pelos gigantes, né? Ela foi tomada. Eles viram uma terra boa, fizeram um acampamento ali, construíram uma cidade. E aí o povo ele foi tomar a terra que era deles, né? Só que isso eles não lembraram da história que aconteceu no passado. Então, nós vemos aqui que a bondade de Deus sempre acompanhava eles. E eles foram
conquistar a terra, né? Então, diga aos israelitas que vocês atravessem o Jordão para entrar em Canaã. Expulse da frente de vocês todos os habitantes da terra, destrua todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos, que essa terra pertence a vocês. E derrubem todos os altares idólatras dele. Se, contudo, vocês expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas aos seus olhos e espinhos em suas costas, e lhe causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Está em Números 33, 55. Nós vemos aqui, queridos, que Deus ele falou assim, olha, possua a terra totalmente. A terra é de vocês. A terra não pertence aos povos que estão lá. E se você deixar alguma pessoa lá, eles vão se tornar para você uma farpa nos seus olhos. Imagina quando cai uma areia nos seus olhos e você não consegue tirar, né? Seria mais ou menos isso que Deus estava querendo dizer. Vocês vão ter muito problema com eles. Então, não deixe ninguém nessa terra, porque são povos idólatras, povos que servem a outros deuses que não sou eu. Então, conquiste a terra plenamente. Cidade de refúgio, né? Nós vemos no livro de Números que tinha cidades de refúgio para esse povo, né? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando passares o Jordão da terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidade de refúgio, para que ali se acolham homicídios que feriram alguma alma por engano. Se uma pessoa matasse a outra naquela época, sem querer, o cara estava lá cortando uma árvore com machado e o machado escapa da mão da pessoa e bate na cabeça de um e aquela pessoa morre. Os parentes daquela família, por mais que o cara fez como inocência, eles queriam pegar esse cara. Então, existia uma cidade de refúgio para que essas pessoas que tivessem esse tipo de problema que não fosse intencional, matasse uma pessoa que não fosse intencional, elas tinham uma cidade que elas poderiam se abrigar. É o mesmo aqui quando você tem um acidente de carro, você acaba atropelando uma pessoa e você acaba matando ela, você, assim, misericórdia, né? Aqui na nossa realidade. E aí, a lei era diferente naquela época. Por exemplo, você iria pagar como homicídio culposo. O culposo é quando você não tem intenção de matar. Doloso é quando você tem intenção de matar. Então, você é julgado de acordo com a sua intenção. E existia essa cidade de refúgio, que ela era uma cidade para onde que as pessoas eram refugiadas quando elas cometiam um crime culposo, que não tinha intenção de matar, ok? Jesus é a nossa cidade de refúgio. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo, em que me refugio. Ele é meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Então, nós vemos aqui que, em Números, lá eles tinham uma cidade de refúgio. E nós temos hoje como cidade de refúgio nosso Senhor, o nosso libertador, o nosso salvador, né? A Ele é quem nós podemos nos refugiar, a Ele é que nós podemos buscar nos nossos momentos de tribulação, de angústia, nos nossos momentos de fraqueza. Amém? Jesus é a nossa cidade de refúgio. Quedes, no original, o termo Quedes significa santo ou santuário. Jesus é o nosso santo refúgio. Jesus é o nosso santificador, dos que dele se achegam. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Semana passada nós passamos pela Semana Santa. Nós lembramos a morte de Jesus e a sua ressurreição. E ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A morte de Jesus, ela simboliza o perdão pelos nossos pecados. Nós tínhamos uma dívida muito grande, né? Uma dívida que
era impagável, uma nota promissória, um cheque aí de que você não poderia pagar. E Jesus, ele morreu em nosso lugar e ele tirou o pecado do mundo. Só que ele nos deu o livre-arbítrio. E ele não nos criou um robozinho, ele nos criou pessoas que pensamos, que fazemos, e nós temos a opção. Em Deuteronômio 28, ele fala assim: eu deixo para vocês 2 caminhos, o bom e o mal. E você escolhe qual caminho que você quer seguir. Você tem o livre-arbítrio, você tem a escolha em suas mãos. Escolha qual o caminho que você quer escolher. Porque senão não existiu o amor, né? O amor, nós temos assim, eu tenho a minha esposa, eu escolhi amá-la. Tem outra opção? Ela fala assim, você não tem outra opção, né? Mas eu não tenho, assim, hoje, depois de casado, eu não tenho outra opção, vamos dizer assim, mas tem outras mulheres. Tinha outras mulheres que eu poderia escolher, mas não, eu escolhi ela e ela me escolheu. Então, para nós entendermos, né, nós temos o nosso livre-arbítrio, mas nós entendemos que o Senhor, ele também nos deu o livre-arbítrio para poder ou servi-lo ou não servi-lo. 2 caminhos, escolha qual é o que nós queremos. E nós sabemos que nós queremos o melhor, nós queremos o caminho que é estreito, é árduo, mas é um caminho que leva à salvação. Amém? Jesus é a nossa cidade e refúgio novamente. Siquém, lugar para o cansado. Siquém, no original, significa ombro, de quem tem força para suportar o peso. Assim como Siquém, Jesus é o nosso refúgio para o cansado e oprimido. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos. E Jesus, ele diz, eu vou aliviar vocês. Vou aliviar vocês. Ele só fala uma coisa para você, toma sobre você o meu jugo, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. É o que nós estamos fazendo agora, aprendendo dele, que é manso e humilde de coração. Dessa forma, nós aprendendo dele, nós vamos encontrar, sabe o quê? Descanso para as nossas almas. Porque o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve. E quando nós tiramos, eu sempre uso essa metáfora, né? Nós colocamos uma mochila em nossas costas e depois no nosso decorrer, no decorrer do nosso dia, nós vamos colocando, dos nossos dias, dos nossos anos, nós vamos colocando barrinhas de chumbo, né? E colocamos na mochila, colocamos daqui a pouco, nossa mochila, nossas costas tá cheia de chumbos, né? Cheia de tá, um peso violento que nós não podemos carregar. Aí Jesus fala assim, vem você, vem a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, e eu vou te aliviar, vou tirar essa mochila de chumbo e vou colocar uma mochila de pena nas suas costas. Eu vou tirar todo o pecado que você trouxe, né, no decorrer dos anos, dos dias, da vida, né, pecados até geracionais que vieram de suas famílias. Eu estou tirando esse pecado, tirando esse peso das suas costas e estou colocando um jugo suave, um fardo leve, né? É o que Jesus diz. E em Números nós vemos isso também no Antigo Testamento, coisas assim. Hebrom, lugar de comunhão. Jesus é o refúgio seguro para o desamparado. Ele nos reconciliou com Deus e uns com os outros. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. 1 João 1:7. Esses lugares foram lugares onde que o povo passou. O povo de Israel, no livro de Números, passou. Onde que eles passaram. Então, Hebrom significa um lugar de refúgio, né? Lugar de comunhão. Lugar de comunhão, nós temos que ter comunhão com os outros, né? E aqui tem um versículo de 1 João 1:7 que fala da comunhão. Se nós andarmos na luz como ele na luz está, teremos comunhão um com os outros. Andaremos falando a mesma língua. Não é comunhão, não, né? Aquela unha grande, não, é comunhão. Andaremos em comunhão um com os outros.
E o Senhor, nós vemos que Paulo, ele também diz isso, né? Que se nós seguirmos a verdade em amor, cresceremos em tudo. Daquele que é a cabeça, Jesus, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Ou seja, nós somos um corpo, andamos em comum. Eu estou falando aqui, ó, o meu cérebro está fazendo com que minhas mãos se movimentem. Isso é comunhão. Ele dá ordem, Jesus é a cabeça do corpo, a igreja é o corpo, e Jesus dá o comando, e nós, como igreja de Cristo, obedecemos ao comando, entende? Então, quando nós estamos em Hebrom, lugar de comunhão, nós temos comunhão um com os outros, né? Nós andamos falando a mesma língua e do qual seremos obedientes ao comando da voz de Jesus. Isso é você estar no propósito, né? Cada osso em seu osso, cada lugar em seu lugar. A igreja, ela precisa estar, cada pessoa precisa estar no seu lugar e assumir o seu ministério. Muitas vezes nós perguntamos, né? Qual é o meu ministério? Tem pessoas que nascem na igreja, morrem e não sabem por que Deus colocou ela ali naquele lugar, qual é a parte do corpo. Muitas vezes ela quer ser nariz no pé, né? Ou quer ser dedo no nariz. Imagina um dedo no nariz, ficaria a coisa mais feia, né? Então, o Hebrom, ele faz com que você entre no seu lugar de comunhão, você vá para o seu... Deus, ele coloca você no seu ministério. Jesus é a nossa cidade de refúgio, né? Ramote, lugar de refúgio para os humilhados. Ramote no original quer dizer exaltação, lugares altos. Assim como Ramote, Jesus é o nosso lugar de elevação. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo o povo de Israel, para que saibam que estarei com você. Josué 3:7. Então, no tempo certo, você vai entrar em Ramote, no lugar de exaltação, né? Lugar de onde que você vai ser, aonde você foi humilhado, quando você saiu do pecado, você vai ser exaltado, porque o próprio Deus, ele vai exaltar não para a sua glória, mas tudo para a glória dele. Quando você está posicionado no corpo de Cristo, você acaba estando ou no lugar de destaque ou no lugar escondido, mas a importância no corpo de Cristo é a mesma. Você vai ter que desenvolver uma função no corpo de Cristo, na igreja, na sua igreja. Você vai desenvolver uma função que vai ser essencial, vai ser primordial naquele lugar, porque foi Deus que te colocou ali naquele lugar. Então, você vai entrar no Ramote, no lugar de destaque, um lugar onde Deus, ele vai colocar você. Amém? Jesus é a nossa cidade de refúgio, Bezer, lugar de refúgio para o fraco. Bezer significa fortaleza. Ele é a sua fortaleza. Cristo é o nosso refúgio e fortaleza, nosso lugar seguro, nossa proteção, nosso esconderijo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmos 46, 1. Jesus é a nossa cidade de refúgio. Golã, lugar de refúgio para os tristes. Isso tudo está relacionado com o livro de Números, tá? Cristo é nosso refúgio contra a tristeza. Está triste? Sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita. Não serei abalado. Por isso, meu coração se alegra nele, né? Sempre tenho o Senhor diante de mim. Então, Golã, lugar de refúgio para os tristes. Jesus, ele é o lugar de refúgio para você que está triste. Ele é o seu Golã, ok? Ele sempre, ele vai estar, ele vai sempre, perdão, ele vai fazer o seu coração sempre se alegrar nele, ok? Qual é o refúgio que você precisa? Quedes, santidade, Siquém, ombro, descanso, Hebrom, comunhão, reconciliação,
Ramote, lugares altos, exaltação. Bezer, fortaleza. Ou Golã, fim da tristeza. Qual é o refúgio que você está precisando hoje, né? Deus, ele te deixa à disposição. Quedes, Siquém, Hebron, Ramote, Bezer, Golã, por intermédio de Cristo. A Bíblia, em todo o Antigo Testamento, ela aponta para Jesus. Todo o Antigo Testamento. Todas as passagens que você vê na Bíblia, no Antigo Testamento, ela aponta para Jesus. O tabernáculo, o sacrifício, o cordeiro, a pedra, toda a passagem bíblica do Antigo Testamento aponta para Jesus. Nós vemos que todo o Antigo Testamento, ele mostra Jesus. Ele é seu socorro bem presente na hora da angústia. Então, é muito legal quando a gente começa, é muito gostoso quando a gente começa a estudar a palavra do Senhor e nós começamos a entender o que Deus tem para nós, né? E nós conseguimos detectar as coisas que o Senhor, ele nos prometeu no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Amém? Queridos, eu vou deixar aqui, então, aberto as perguntas, e aí, você que tiver alguma dúvida, você entra e pode perguntar, tá bom? Não precisa ter vergonha, e se você quiser falar comigo depois, eu não vou expor ninguém, mas se você quiser falar comigo depois, também eu deixo aberto para você. Então, eu deixo aí aberto para quem quiser fazer uma pergunta agora. Você tem a palavra.